Por favor, irmãos, tomem seus lugares, que vamos dar início à nossa reunião. Assim sendo, sejam bem-vindos a mais uma reunião de final de semana das Testemunhas de Jeová. Para dar início de forma honrosa, teremos um cântico e oração. O cântico escolhido é de número 31. Ande com Deus. Vamos ouvir a introdução e cantarmos todos nós. Se desejarem anotar o tema do discurso, continue andando no caminho que leva à vida. Vou repetir. Continue andando no caminho que leva à vida, com o nosso irmão Brás de Paula. Dê a sua máxima atenção. Pare um momento e pense, qual foi o presente mais especial que você já ganhou? Se recorda? Talvez tenha sido um presente que você ganhou do seu namorado, da sua namorada, talvez do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, ou do seu filho, da sua filha. Esse presente com certeza deixou você muito feliz, não é? Você com certeza se lembra do sentimento que você teve ao ganhar esse presente. Por ser um presente muito especial, você teve todo um cuidado com ele, né? Talvez, dependendo do presente, até veio um manual de instruções de como cuidar desse presente, os cuidados que você deveria ter, onde você deveria guardar, que coisas você não poderia deixar chegar próximo dele, como você poderia proteger, e as coisas para ele durar muito. E você com certeza leu aquelas instruções para cuidar muito bem desse presente, porque era muito especial para você, né? Mas, independente de qual seja esse presente, de quão especial ele seja, mesmo assim ele é muito pequeno, perto do presente que Jeová nos deu, a sua vida. Esse presente é um presente muito especial que Jeová deu a mim e deu a você. Esse presente Jeová deu a cada um de nós e nós queremos ser gratos a Ele. E nós mostramos que nós somos gratos por esse presente especial que Jeová nos deu, quando nós também tentamos entender como cuidar desse presente especial, né? E assim como aquele presente especial lá que nós ganhamos de alguém especial veio com um manual de instruções, a nossa vida, esse presente especial de Jeová, também ele vem com um manual de instruções, que é esse daqui, a Bíblia. Então aqui Jeová colocou todas as instruções para nós cuidarmos desse presente especial da melhor maneira possível, para que esse presente possa ser duradouro, para que nós não danifiquemos ele, para que nós não prejudiquemos e talvez percamos esse presente tão especial que Jeová nos deu. Jeová quer que nós desfrutemos ao máximo desse presente. Abram, por favor, suas Bíblias e notem isso aqui em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, os versículos 12 e 13. Diz assim: concluí que, para eles, não há nada melhor do que se alegrar e fazer o bem durante a sua vida. E também que todos comam e bebam e desfrutem dos resultados de todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus, ou o presente de Deus, né? Então, a nossa vida é um presente de Deus, e Jeová quer que nós desfrutemos ao máximo desse presente. Por isso Jeová nos criou com tantas capacidades, né? A capacidade de sentir todos os sabores das coisas que Ele criou, a capacidade de ver a beleza de todas as coisas que Ele criou, a capacidade de sentir as fragrâncias, os cheiros que Ele criou. Tudo isso torna a nossa vida muito agradável, muito feliz. Então, quando nós seguimos esses conselhos, essas orientações que estão na sua palavra, a Bíblia, no nosso manual de instruções, nós temos uma vida feliz agora. E também temos a perspectiva de ter uma vida eterna no futuro próximo.
Tudo isso se nós cuidarmos bem desse presente precioso que Jeová nos dá. Suas leis e seus princípios nos ajudam a andar nesse caminho que leva à vida. Nessa palestra de hoje, nós vamos considerar algumas dessas instruções. Na verdade, nós vamos nos ater apenas a um livro da Bíblia, o livro de Provérbios. E nesse livro de Provérbios, nós vamos considerar alguns versículos que nos ajudam a entender alguns princípios, algumas orientações, alguns conselhos que Jeová nos dá para cuidar bem desse presente precioso que é a nossa vida. Então, nós vamos entender alguns pontos que mostram a sabedoria de Deus e que nos protegem a nossa vida e a vida de outros também, e podemos ter uma vida feliz agora e também no futuro. Então, nós vamos considerar 3 pontos nessa palestra. Nós vamos ver a importância de ter boa saúde física e emocional. Esse é o primeiro ponto que nós iremos considerar. O segundo ponto é como ter um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro e sobre as coisas que ele pode comprar. E terceiro, a importância de se dar bem com outros. Como isso também tem a ver com cuidar da nossa vida, desse presente precioso. Vamos então ao primeiro ponto, como ter uma boa saúde física e emocional. Abram, por favor, suas Bíblias, então, em Provérbios, agora no capítulo 23. Provérbios, no capítulo 23, os versículos 20 e 21. Diz assim: Não esteja entre os que bebem muito vinho, entre os que se empanturram de carne, pois o beberrão e o glutão ficarão pobres, e a sonolência os vestirá de trapos. Aqui Jeová não diz que é errado comer, nem que é errado beber, inclusive até bebidas alcoólicas. Jeová não está falando que é errado. Mas aqui Jeová está mostrando a importância do equilíbrio, né? Então, essa é a chave, o equilíbrio. Equilíbrio na comida, equilíbrio na bebida. Por que é importante? Será que isso realmente faz sentido, essa orientação, esse conselho protege o nosso corpo? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 2,6 milhões de pessoas morrem por ano devido ao consumo de álcool. Isso representa 4,7% de todas as mortes que ocorrem no mundo. Só no Brasil, em um ano, morreram 104.800 pessoas, sendo que 86% delas eram homens, devido ao uso desequilibrado de bebida alcoólica. E o consumo do álcool, ele está intimamente relacionado, segundo os especialistas, com muitas doenças, como a cirrose, alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, lesões e acidentes de trânsito. O consumo desequilibrado do álcool também aumenta o risco de contrair doenças infecciosas, como tuberculose e pneumonia. E, segundo o Instituto Fiocruz, 12 pessoas morrem por hora no Brasil devido ao consumo desequilibrado do álcool. Então, no decorrer dessa palestra de meia hora, 6 pessoas terão morrido por não ter equilíbrio no uso do álcool. Notou, então, a importância de obedecermos esse conselho? Nós queremos, então, cuidar do nosso corpo, né? Cuidar desse bem tão precioso. Agora tem um outro ponto também. Aqui em Provérbios mesmo, no capítulo 6 agora, Provérbios no capítulo 6, o versículo 32. Provérbios 6, 32, nos diz assim: Quem comete adultério com uma mulher não tem bom senso. Aquele que faz isso arruína a si mesmo. Então, a imoralidade sexual. Isso também é um perigo para a nossa vida, né? O nosso manual de instruções, a Bíblia, mostra que nós não devemos cair nesse laço. Infelizmente, hoje no mundo, há muitos lugares em que o sexo é tido como algo normal fora do casamento. Existem relações extraconjugais em muitas partes do mundo, ou muitas pessoas, e tratam isso como sendo algo corriqueiro, algo totalmente normal. Mas será que é realmente normal? Qual o padrão da Bíblia? Conforme nós vimos aqui no manual de instruções para nós, né, Jeová é contra.
Então, o padrão da Bíblia não mudou. Nós temos o exemplo de José e a esposa de Potifar, né, que assediou ele. Esse caso está registrado na Bíblia para nossa instrução, para nós aprendermos desse relato. A norma de Deus ainda é que a fornicação e o adultério são pecados. Então queremos aceitar e acatar essa orientação. Um pouco mais adiante, em Provérbios, no capítulo 14, agora o versículo 13, nos mostra outra orientação que protege também a nossa vida. Provérbios 14, 30. O coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme é podridão para os ossos. Aqui fala sobre controlar as nossas emoções, né? Não perder a cabeça. Às vezes, devido ao nosso temperamento, à nossa criação, isso pode ser um desafio, né? Mas muitas pesquisas indicam que a raiva, a hostilidade, ela podem ser a origem de derrames e doenças cardíacas, ataques cardíacos. Recentemente, ao falar sobre pessoas cardíacas, uma revista médica comparou a ira explosiva a um veneno. A revista também disse que ficar muito bravo pode resultar em ficar muito doente. Então, a que conclusão nós chegamos? O que diz a Bíblia, né? Um coração calmo é vida para os ossos, né? Já percebeu quando uma pessoa calma, ela é tranquila? Às vezes até a gente fala nessa pessoa nunca vai ter um problema do coração porque ela é tão calma. E realmente isso acontece porque o coração calmo protege, enquanto que a ira explosiva pode ser prejudicial e pode levar realmente à morte. Também, infelizmente, devido a isso, a essa raiva, a essa ira, nós temos muitos comportamentos que têm levado a outro problema. Por exemplo, a fúria, a raiva, tem levado muitas pessoas a perderem a sua vida. De acordo com um estudo de comportamento dos brasileiros no trânsito, 5 pessoas morrem a cada hora em brigas de trânsito no Brasil. 5 pessoas a cada hora. E na maioria dos casos, o motivo é algo banal. Uma fechada, esqueceu de dar uma seta, uma batidinha, algo que irrelevante, mas que se alterou, saiu do carro, alguém estava armado e alguém morreu. Algo irrelevante. Então, esse é o perigo da ira, da raiva, né? Mas existe ainda outros perigos que podem também prejudicar a nossa vida. Um deles está aqui em Provérbios, capítulo 15, o versículo 15 também. Provérbios 15, 15. Para o aflito, todos os dias são maus, mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa positiva ou é uma pessoa negativa? Às vezes você pode pensar nisso, né? Quando nós somos negativos, às vezes nós tendemos a ver o lado ruim das coisas, né? Infelizmente, devido à imperfeição, essa é uma característica que todos nós temos, devido à imperfeição também, é um traço da imperfeição. Nós temos a característica de ver primeiro as qualidades ruins das pessoas. Quer ver um exemplo? Eu vou citar um nome e você liga esse nome a alguém. Profeta Jonas. Talvez já veio à sua mente o grande peixe, né? Sansão. Dalila. Apóstolo Pedro. Negou Cristo por 3 vezes. Davi. Batseba. É natural. Às vezes a tendência nossa é associar a coisas ruins, né? A lado negativo. Mas se nós pensarmos, profeta Jonas foi alguém que falhou sim, cometeu um erro, mas ele se arrependeu e fez o que era certo, e foi muito corajoso. E por meio da pregação dele, salvou a vida de muitas pessoas. Sansão cometeu erro, mas no fim, ele reconheceu o seu erro e mesmo tendo que perder a sua vida, ele fez o que era correto. Pedro errou,
mas saiu e chorou amargamente, mostrando o seu arrependimento. E Jesus viu que ele tinha se arrependido e o usou muito para pregar às pessoas. Davi cometeu vários erros sérios, mas ele foi o rei mais amado por Jeová. Jeová gostava muito de Davi pelo amor que ele tinha pelo nome de Jeová e como ele defendia esse nome. Percebeu então? Nós precisamos muitas vezes nos esforçar para ver as qualidades boas das pessoas. Então é isso que nós temos que fazer. Em vez de deixar que o primeiro impulso, que é ver o lado ruim, nós temos que nos esforçar para ver o lado bom. Assim nós vamos sempre ser positivos, não ser pessimistas, não ser negativos. E isso vai fazer bem para a nossa vida, né? Vamos agora ao segundo ponto. Como ter um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro e as coisas que ele pode comprar. Provérbios, no capítulo 13, o versículo 14, ele incentiva nós a sermos trabalhadores diligentes, né? Naquilo que nós fazemos. Porém, no capítulo 23, o versículo 4, ali diz que precisamos ser equilibrados e não deixar que o trabalho seja a coisa mais importante na nossa vida. Então temos que ter um cuidado, né? Para não deixar o trabalho passar à frente das coisas mais importantes, que é o nosso serviço sagrado a Jeová. Qual então é o meio de aplicarmos esse conselho? Quer ver? Vamos voltar aqui em Provérbios, no capítulo 15, os versículos 16 e 17. Provérbios 15, 16 e 17. Melhor um pouco com o temor de Jeová do que muita riqueza com ansiedade. Melhor um prato de verduras onde há amor do que um boi gordo onde há ódio. Já tentou se alimentar em uma mesa onde todas as pessoas estão discutindo, estão com raiva uma das outras, estão brigando? Às vezes você não consegue nem comer, né? Você não consegue nem se alimentar, talvez você até saia do lugar. Mas e em um lugar onde todas as pessoas se amam, se respeitam e falam bem umas das outras? Por mais simples que seja a refeição, é algo agradável, né? Porque nós nos sentimos bem, nós somos feitos assim, para ser amados e para demonstrar amor. Então, quando nós mostramos isso, quando nós respeitamos os nossos irmãos e quando nós mostramos amor por eles, isso é contagiante. Então, queremos estar contentes com as coisas que temos e levar uma vida simples também. Devemos sempre nos lembrar, o verdadeiro contentamento ou a verdadeira felicidade vem do amor a Jeová e do nosso relacionamento com Ele, não de bens materiais. Agora nós passamos ao terceiro ponto, como se dar bem com outras pessoas. Esse é um aspecto que todos nós temos que, diariamente, nos esforçar em melhorar, né? Devido à nossa inclinação imperfeita também. Provérbios, no capítulo 12, o versículo 18, ali diz que palavras impensadas são como que as estocadas de uma espada, né? Mas a língua dos sábios é uma cura. Então nós não queremos ser como as estocadas de uma espada, né? Não queremos com as nossas palavras machucar alguém. Queremos sim ser uma cura para os nossos irmãos. Então, precisamos ser bondosos e cautelosos naquilo que falamos. Há um ditado que diz que quem fala muito, muitas vezes fala o que não deve, né? E é realmente assim, quando nós somos mais reservados em nossas palavras, muitas vezes nós evitamos magoar outras pessoas. Então nós podemos nos perguntar, quando vamos fazer um comentário, por exemplo, podemos nos perguntar, será que esse comentário vai edificar, vai encorajar, vai ajudar meu irmão a continuar alegre servindo a Jeová? Vai ajudar meu irmão a continuar andando no caminho da vida? Ou será que o meu comentário vai desanimar o meu irmão? Vai fazer ele desanimar, vai fazer ele ficar triste, magoado, talvez deixar de seguir o caminho da vida. Não queremos fazer isso, né? Queremos que os nossos comentários sejam como uma cura. Se for para fazer um comentário ruim, é melhor nós ficarmos calados, né? Então, mas e se aconteceu que já ocorreu uma ofensa? Se nós já ofendemos alguém ou se alguém já nos ofendeu? Provérbios 17:9 diz que quem perdoa uma transgressão promove o amor. Então, é bonito da nossa parte perdoar também, né? Perdoar e sermos perdoadores. Queremos ser pacificadores, né? Promover o amor, não separar os amigos, né? O amor une, o ódio separa.
Na verdade, queremos ser bons amigos, né? E demonstramos isso em especial em épocas difíceis, né? Quando alguém está passando por uma dificuldade. Provérbios 17:17, por exemplo, diz que o verdadeiro amigo se torna um irmão em tempos de aflição. Aqui nós temos uma imagem, gostaria de compartilhar com os irmãos, e essa imagem exemplifica bem isso. Essa irmã provavelmente está passando por uma situação difícil. A nossa outra irmã está aconselhando, está ouvindo ela, né? Está dando o ombro para ela falar. Mas nota o jeito que essa irmã está tratando a sua co-irmã? Com bondade, com paciência, com carinho, fazendo até um afago nela, né? Um olhar bondoso. Muitas vezes, quando nossos irmãos estão passando por dificuldades, eles não querem conselhos, eles não querem saber o que eles precisam fazer. Muitas vezes, simplesmente, o que eles querem é que alguém o ouça. Um ombro amigo, talvez para chorar juntos. É simplesmente isso. Então, quando nós somos bons amigos, quando nós somos verdadeiros amigos, nós vamos entender e não vamos julgar nossos irmãos, vamos ter empatia e consolá-los. Querido irmão, infelizmente, ainda vivemos num mundo controlado por Satanás. E, por isso, muitas vezes pode ter certeza que nem sempre nós vamos ter vontade de seguir os padrões ou os conselhos de Jeová. Às vezes, devido à situação que nós estamos enfrentando no momento, vai faltar até vontade para nós seguirmos uma orientação de Jeová. O que fazer se isso acontecer? Provérbios 19:23 nos ajuda a entender. Provérbios, no capítulo 19, o versículo 23. O temor de Jeová conduz à vida. Quem o tem, descansará tranquilo, livre de perigo. Então, temer a Jeová não é medo de Jeová, né? É medo de desagradá-lo. Quando nós temos esse medo de Jeová, de desagradar, de magoar a Jeová, de entristecê-lo, nós não vamos fazer nada que o magoe. Então nós vamos ter mais força para seguir os seus conselhos, mesmo sendo difícil, mesmo naquele momento nós não tendo vontade de fazer aquilo, nós não queremos prejudicar a nossa amizade com Jeová. Então, queremos seguir as orientações de Jeová. E quando for difícil seguir o conselho de Jeová, peça ajuda a Ele. Ore a Jeová pedindo a sua força, a sua orientação. Já viu um pai e seu filhinho andando, talvez, por uma rua, e de repente vem talvez um cachorro bravo latindo? O que a criança geralmente faz? Será que ela sai correndo? Não. Geralmente ela gruda no pai, né? Ela quer escalar o pai, quer subir no pai, quer pegar o colo do pai. Porque ela sabe que o pai vai proteger ela. Quando estamos passando por dificuldades, irmãos, é a mesma coisa. Queremos como que agarrar em Jeová, escalar Jeová, pedir colo para Jeová. Jeová vai dar o colo para nós. Jeová vai nos proteger. Jeová vai nos ajudar nesse momento difícil. Agora, precisamos então sempre tomar boas decisões. Essas boas decisões vão proteger a nossa vida. Se você seguir os conselhos da Bíblia, você pode viver para sempre. Isso está descrito aqui em João, no capítulo 17, o versículo 3. Olha só, João 17, o versículo 3. Isto significa a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então nós podemos ter vida eterna, irmãos, se nós acreditarmos, se nós tivermos fé em Jeová, se nós tivermos fé no sacrifício do resgate por meio de Jesus. Essa fé, essa confiança vai nos dar a vida eterna. E Jeová, Ele deseja que todos tenham vida eterna. Mas Jesus mostrou que muitas pessoas, infelizmente, não iriam seguir o caminho que leva à vida. Muitas pessoas iriam por outro caminho mais fácil. Agora, será que seguir o caminho que leva à vida é difícil? É sem graça? Não. Nós já vimos no decorrer dessa palestra que seguir o caminho que leva à vida só traz felicidade, só faz o que é bom para cada um de nós, só traz algo de bom, nos protege de problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Então, se nós obedecermos às orientações de Jeová e de Jesus, nós vamos ter uma vida feliz agora e também sem nenhum arrependimento.
Agora, Jeová nos dá várias ajudas também para nós continuarmos nesse caminho que leva à vida. Uma delas é a oração. Então, sempre ore a Jeová, de acordo com Provérbios 15, 29, Jeová ouve a oração dos justos. Então, faça oração a Jeová sempre que preciso, como aquela criança, busque a Jeová, né? Não tenha medo, Jeová vai protegê-lo. Uma outra ajuda que Jeová nos dá também são as reuniões. As reuniões nos ajudam a aprender cada vez mais sobre os propósitos de Jeová. Mas talvez você esteja pensando, bem, mas nas reuniões eu sempre vou e sempre escuto as mesmas coisas, sempre considero sobre os mesmos assuntos, sobre as mesmas questões. Será que isso tem algum valor? Eu já sei o que eu vou aprender nessa reunião. Mas isso tem um propósito. A maneira como Jeová nos criou talvez explica isso melhor. Jeová nos criou de uma forma que os cientistas dizem que em nosso cérebro nós temos os neurônios e as conexões nervosas que são sinapses. Qual o objetivo dessas sinapses? Absorver conhecimento, absorver informação. Então, cada vez que você aprende uma coisa nova, é como se pegasse um carimbo e batesse aquela informação. Você aprendeu novamente aquele carimbo no mesmo lugar. Novamente o carimbo no mesmo lugar. Toda vez que você ouviu a mesma informação, aquele carimbo vai acentuando aquela informação. O que acontece? Quando você tem que usar aquela informação, é como que automático. Vamos fazer melhor então, explicar melhor para os irmãos entenderem. Imagine a seguinte situação, você todo dia de manhã você pega o seu carro, liga o seu carro lá e sai para trabalhar. Faz o mesmo percurso todo dia. Seu carro e vai para o seu trabalho, todo dia o mesmo percurso. Final de semana você está descansando em sua casa, você pensa, hoje é domingo, acordei mais cedo, vou na padaria comprar um pão antes do trabalho de campo. Você pega seu carro, de repente você olha, mas a padaria é para o outro lado, por que eu estou indo para cá? Você está indo exatamente para o lugar do seu trabalho, né? Talvez já aconteceu isso com o irmão, né? Por que isso aconteceu? Não foi você que errou, foi o seu cérebro que entendeu aquela informação, gravou. Simplesmente aquela informação está gravada tão bem que é automático, você vai por aquele caminho. Então é isso, quando nós vimos, cada vez que nós escutamos uma orientação aqui na reunião, essa informação fica gravada, a imoralidade é prejudicial, a imoralidade é prejudicial. Quando nós vemos algo imoral, é automático, nós vamos sair daquilo, porque o nosso cérebro está focado naquilo. Então, as reuniões nos ajudam muito nesse sentido. E são aqui nas reuniões também que nós encontramos verdadeiros amigos, que nos ajudam e que nos fortalecem. Também nós temos aqui nas reuniões outra ajuda de Jeová, que são anciãos maduros, irmãs maduras também, que nos fortalecem e que nos ajudam a lembrar e aplicar os conselhos da palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, Jeová nos dá para proteger a nossa vida. Então, o que nós aprendemos através dessa palestra? Nós vimos aqui que ter uma boa saúde física e emocional é muito importante para a nossa vida, para nós protegermos a nossa vida. Termos um ponto de vista equilibrado sobre o dinheiro e sobre as coisas que ele pode comprar, vai também proteger a nossa vida e fazer ter uma vida feliz. E quando nós nos damos bem com os nossos irmãos e tratamos bem os nossos irmãos e cuidamos uns dos outros, isso nos dá felicidade. Lembra do tema do nosso discurso? Continue andando no caminho que leva à vida. Por que continuar andando? Porque os irmãos já estão andando nesse caminho, né? Mas é muito importante nós continuarmos, nós não desistirmos. Jeová quer que cada um de nós continue, porque em breve nós vamos receber o prêmio da vida. Então, que todos nós, irmãos, continuemos andando no caminho da vida. Certamente receberemos muitas bênçãos agora e no futuro a vida eterna. Agradecemos primeiramente a Jeová por ser a fonte e provisor de todo o alimento espiritual. E também ao nosso irmão Brás por tão belo proferimento. Com certeza todos nós aqui estamos revigorados e prontos para enfrentar as semanas que se avizinham. Vamos dar prosseguimento com o estudo da revista Sentinela com o nosso irmão Adriano Garcia. Vamos então iniciar a nossa consideração semanal.
Você, ao se preparar, verificou que é o estudo 51. E o estudo 51, ele vai iniciar com o cântico de número 3. Então, por favor, vamos nos colocar em pé. E você, irmão e irmã, vai observar que o texto base é Provérbios, capítulo 14, versículo 26. E é uma bela oração que é feita, que reforça a nossa confiança em Jeová, especialmente ao enfrentarmos situações difíceis. O tema, Jeová, minha força e esperança. Vamos cantar com forte voz. Belas palavras, não concorda? E especialmente elas assumem um sentido muito importante quando estamos enfrentando situações difíceis na vida. E quem não passa, não passou ou não passará nesse sistema por situações difíceis? Situações estas que muitas vezes nos levam às lágrimas, a chorar. Mas como nós vamos observar hoje no estudo 51, veja, suas lágrimas são preciosas para Jeová. Salmo 56, 8, por favor, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão registradas no teu livro? Ao longo dessa consideração que faremos, observaremos relatos de fiéis servos de Jeová que enfrentaram dificuldades, que ficaram muito tristes, muitas vezes tristes. Mas como eles observaram, nós também vamos notar que Jeová sabe exatamente o momento e o que nos oferecer para que possamos nos sentir melhores, com coragem e perseverarmos. Contamos com a sua participação através de seus comentários. É sempre muito bom ouvi-lo, irmão e irmã, desde você menorzinho até você mais experiente. Queremos ouvi-lo aqui. E vamos iniciar com a leitura dos 2 primeiros parágrafos, e quem fará a leitura nessa noite é o irmão Gustavo Brizola. Irmão Gustavo, vamos começar então com 1 e 2? Todos nós já choramos em algum momento da vida. Às vezes, derramamos lágrimas de alegria porque estamos felizes. Por exemplo, você talvez tenha chorado quando algo muito especial aconteceu, como o nascimento de um filho, ao relembrar algum momento bonito do passado, ou a reencontrar um amigo que não via há muito tempo. Mas na maioria das vezes, nossas lágrimas são um sinal de uma dor profunda no nosso coração. Por exemplo, talvez choremos quando alguém nos decepciona muito, quando estamos sofrendo bastante por causa de uma doença que já temos por um bom tempo, ou quando perdemos alguém querido na morte. Às vezes, nos sentimos assim como o profeta Jeremias, quando os babilônios destruíram Jerusalém. Ele disse: correntes de água descem dos meus olhos choram sem parar, sem cessar. Quais situações podem nos fazer derramar lágrimas? Vamos iniciar com a irmã Bruna, por favor. Às vezes, derramamos lágrimas em ocasiões felizes, mas na maioria das vezes o nosso choro é de dor, tristeza e sofrimento. É verdade, minha irmã. Obrigado por sua participação. É isso mesmo. Nós encontramos até uma referência de alguém no passado que expressou-se assim. O exemplo de quem é mencionado para a gente no parágrafo, e que talvez a gente se identifique. Irmão Geraldo? É o exemplo aqui de Jeremias, né? Quando os babilônios destruíram Jerusalém, onde ele disse, né? Meus olhos choram sem parar, sem cessar. Olha só em que situação. Irmão Mauri, por favor, queremos ouvi-lo. A sensação de ter um filho doente, né? É muito triste e muito doloroso, né? E nessa semana, sem dúvida, a congregação chorou junto com a gente, né? Então, Jeová considera essas lágrimas muito valiosas.
mas hoje as lágrimas são de alegria, né? Pela melhora dele. Então, sem dúvida, todas essas lágrimas são valiosas para Jeová, embora nós passamos por dificuldades como uma doença. É verdade, irmão Mauri. Obrigado por ter trazido a atenção da gente isso. Vamos ao parágrafo 3 agora. Jeová sabe exatamente quantas lágrimas já derramamos por causa de situações desafiadoras. A Bíblia nos garante que Ele está atento a toda situação difícil que seus servos enfrentam e que Ele nos escuta quando pedimos sua ajuda. Mas Jeová faz mais do que apenas nos escutar e ver o que está acontecendo. Assim como um pai amoroso, Ele se sente muito triste quando vê um de seus filhos chorando e também está ansioso para nos ajudar. Vamos ler Isaías capítulo 63, versículo 9. Irmão Márcio vai ler para a gente, por favor. Durante toda a aflição dele, ele também ficou aflito, e o seu mensageiro pessoal os salvou. Por amor e compaixão, ele os resgatou, e ele os levantou e os carregou todos os dias do passado. Obrigado, meu irmão. A pergunta é como que Jeová se sente quando vê um de seus servos sofrendo. Vamos ouvir, inicialmente, a irmã Selma. Assim como um pai amoroso, ele se sente muito triste quando vê um dos seus filhos chorando e também está ansioso para ajudá-lo. É verdade, irmã. Muito obrigado mesmo. Ao seu lado aí, Renan, irmã Rosana. Então, Jeová, ele também ficou aflito, né, quando ele viu seu servo sofrendo. Jeová, ele tem empatia, ele se coloca no lugar da pessoa. Isso até me faz lembrar um clipe musical que fala: quando eu sofri, Jeová também sofreu. É verdade, irmã Rosana. Muito bem, obrigado por sua participação. Irmã Carol, ali no fundo. Gostei muito dessa primeira frase de que Jeová sabe exatamente quantas lágrimas já derramamos por causa de situações desafiadoras. Então mostra o quanto amor que Jeová tem por todos nós. É verdade, irmã Carol. Ele está atento, não é? Muito bem, obrigado. Irmã Janete? Exatamente, né? Jeová sempre está atento às situações difíceis que os seus servos estão passando, né? E ele ainda diz que os seus olhos estão sobre os justos e os seus ouvidos escutam o seu clamor por ajuda. Então, nós podemos ter certeza que, como um pai amoroso, Jeová apenas não está vendo, mas ele quer e está nos ajudando. É verdade, irmã Janete. Obrigado por citar o Salmo para a gente também. Vamos continuar? E continue com esse bom ritmo também, tá bom? Parágrafo 4, Gustavo. Em sua palavra, Jeová nos revela como ele se sentiu quando viu seus servos derramando lágrimas. Podemos ver isso nos relatos sobre Ana, Davi e o rei Ezequias. Vamos aprender por que eles derramaram lágrimas e como Jeová os ajudou. Vamos ver também como Jeová nos consola quando nos sentimos tristes, quando sofremos decepções ou quando sentimos que não há mais esperança. A pergunta é: quais exemplos da Bíblia vamos considerar e o que vamos aprender sobre Jeová? Então, quais são os exemplos? Vamos iniciar com a irmã Laura, aqui na frente. Por favor, Mateus. Nós vamos aprender com os exemplos de Ana, Davi e o rei Ezequias. Muito bom, Laura, isso mesmo. Esses são os personagens que terão mais destaque. A irmã Suzana, aqui na frente. Mateus, por favor. Obrigado, viu, Laura? Esses 3 servos que a Laura comentou, derramaram lágrimas e Jeová os ajudou. E nós vamos aprender como que Jeová ele se sente quando nos vê tristes, sofrendo e sem esperança. É verdade. Muito bom. Essas 3 situações que foram descritas pela irmã Suzana. Vamos à primeira? Tristeza. Parágrafo 5. Gustavo, lê para a gente. Ana enfrentou vários problemas que a fizeram derramar lágrimas de tristeza.
Um desses problemas era que o marido de Ana tinha outra esposa, chamada Penina, que a odiava. Como se isso já não bastasse, Ana não podia ter filhos, enquanto Penina tinha vários filhos. Penina passava o tempo todo humilhando Ana, porque ela era estéril. Como você se sentiria em uma situação como essa? Ana ficou tão triste que ela chorava e não comia, e o seu coração ficou muito angustiado. Qual era a situação de Ana e como ela se sentia? Vamos ouvir a irmã Simone, ali no fundo. Então, Ana, ela tinha vários problemas, mas o que mais a deixava aflita era que seu marido, ele tinha outra esposa, e ela se chamava Penina, e essa esposa de seu marido, ela odiava Ana. Então, ela diz que, como isso já não bastasse, né, ela odiar Ana não podia ter filhos, enquanto Penina, ela tinha vários filhos. E, por conta disso, ela humilhava Ana por ser estéril. E Penina, por conta disso, ela entrou provavelmente numa depressão, porque diz que ela chorava e não comia de tanta tristeza, e seu coração ficou muito aflito e angustiado. Então, era uma situação muito desafiadora para ela. É verdade. Ana chorou muito, né? O relato bíblico mostra isso quando a gente viu aqui no primeiro livro de Samuel. Mas ela não ficou nessa situação por muito tempo. Embora tenha falado aqui que passou muito e muito tempo, mas não foi algo eterno. Jeová agiu. E o parágrafo 6 vai começar a nos ajudar a entender o que ela fez e que lição a gente pode tirar. Gustavo, lê para a gente. O que Ana fez para se sentir melhor? Uma coisa que ajudou foi ir até o centro da adoração pura, o tabernáculo. Lá, talvez em algum lugar perto da entrada do pátio do tabernáculo, ela começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. Ela implorou para Jeová olhar para a sua aflição e se lembrar dela. Ana derramou o coração para Jeová em oração. Quando Jeová viu as lágrimas dela, ele se sentiu muito triste e, com certeza, quis consolar Ana. A pergunta é: o que Ana fez para se sentir consolada? Vamos começar. Irmã Kellen. Então, Ana, ela foi até o centro da adoração pura no tabernáculo e lá ela derramou seu coração para Jeová em oração. Olha só, hein? Que boa atitude que ela teve, não é? O relato aqui citado mostra algumas expressões que mostram a profundidade disso. Quem quer destacar algum pormenor para a gente aqui? Irmã Marivânia, por favor. Ela chorou sem parar, ela estava aflita. Ela derramou as lágrimas a Jeová, explicando para ele o motivo central que o preocupava. E Jeová nos mostrou aqui que Jeová ele ouviu as lágrimas dela, porque aquela oração não foi uma oração rápida, foi uma oração longa e de coração. Tanto que quando o servo de Jeová chegou, ele viu no semblante dela a emoção que ela estava orando a Jeová. Isso, irmã. Obrigado, irmã Vânia. Irmão Lucas, por favor. Esse relato nos ensina uma valiosa lição, né? Que, embora ela estivesse naquela situação depressiva, ela não deixou de ir ao tabernáculo, nos ensinando que devemos prezar nosso local de adoração e fazer o máximo possível para estar presente, mesmo não estando sentindo tão bem como Ana não estava. Então, devemos sempre lembrar dessa valiosa lição que a Bíblia nos deixou. Obrigado, irmão. Obrigado por sua participação. Parágrafo 7. Vamos à leitura. Depois de Ana abrir o coração para Jeová em oração, o sumo sacerdote Eli garantiu que Jeová ouviria a oração dela. Como Ana se sentiu depois de fazer isso? O relato diz: a mulher foi embora e comeu, e não estava mais com o rosto abatido. É verdade que a situação estressante de Ana não havia mudado ainda, mas ela se sentiu aliviada. Ela confiou em Jeová e deixou todo o peso de sua dor emocional com ele. Jeová viu o sofrimento dela, ouviu o seu choro
e depois a abençoou, dando filhos a ela. Como Ana se sentiu depois de abrir o coração para Jeová? Como é que ela se sentiu? Vamos começar com a irmã Delmira. Por favor, irmã Delmira. O relato diz que a mulher melhorou e foi embora e comeu, né? Ela não estava mais com o rosto abatido, né? Então, na verdade, Ana, ela lançou todo o seu fardo sobre Jeová e confiou nele e voltou a ser a pessoa que ela era. Isso é verdade, irmã Delmira. Muito bom. Obrigado por sua participação. Irmã Daniela. Muito bom. E a atitude de Ana também nos ensina que tem situações que não estão no nosso controle, né? Então, o que podemos fazer é lançar para Jeová, como Ana fez, toda a nossa aflição, abrir o nosso coração e deixar Jeová resolver o que não está no poder das nossas mãos. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos deixar agora a irmã Natália aqui à frente, por favor. Quando Ana saiu da casa de Jeová, o relato diz que a mulher foi embora e comeu e não estava mais com o rosto abatido. Então, Jeová não tinha resolvido naquele momento o problema dela, mas ela confiava tanto no poder de Jeová de consolar e resolver o problema dela, que ela saiu imediatamente depois de abrir o coração dela para Jeová e já melhorou. Ela sentiu como se Jeová já tivesse cumprido a sua palavra. E mais tarde nós vimos em 1 Samuel 2:21 que ela não teve apenas um filho, Samuel, né? Ela teve mais 5 filhos. Então, Jeová abençoou muito Ana por ela acreditar de coração nele. Verdade. Obrigado, irmã Natália, por sua participação também. Irmão Lopes, ali no fundo. Então, Ana, ela não permitiu, né, que suas provações, né, diminuísse o desejo, né, de estar onde se ensinava a palavra de Deus, né, ali no tabernáculo. Por isso, ela continuou espiritualmente forte. E também ela foi consolada, né, ali pelo sacerdote Eli, né. Obrigado, irmão Lopes, por sua participação também. Vamos agora ver o que a gente vai aprender. Tem bastante coisa, né? Aí você vai poder comentar. Parágrafos 8 e 9, Gustavo. Lições para nós. Você está lidando com alguma situação difícil que te deixa muito triste ou até te faz chorar? Talvez você esteja sofrendo bastante por causa da morte de um parente ou um amigo. Nesses momentos, é normal querer ficar sozinho. Mas assim como Ana foi consolada e se sentiu mais animada por ir ao tabernáculo, você também pode ser consolado quando vai às reuniões, mesmo estando cansado e triste ou sem vontade de ir. Nas reuniões, lemos versículos da Bíblia que nos ajudam a pensar em coisas positivas e que nos encorajam. Dessa maneira, Jeová nos ajuda a parar de pensar em coisas negativas e que nos deixam tristes. Assim, podemos controlar nossas emoções e nos sentir melhor, mesmo que a nossa situação não mude imediatamente. Em nossas reuniões, nós também passamos tempo com nossos irmãos e irmãs, que nos amam muito e nos consolam. Nós nos sentimos muito bem quando estamos com eles. Veja o caso de um pioneiro especial que perdeu sua esposa na morte. Ele diz: às vezes, eu preciso ficar sozinho porque não consigo parar de chorar. Eu sinto muita falta da minha esposa. Mas quando vou às reuniões, eu me sinto bastante animado. As palavras bondosas que os irmãos e as irmãs dizem para mim e os comentários deles nas reuniões me consolam muito. Mesmo que eu esteja muito ansioso ou preocupado naquele dia, quando chego na reunião, eu sempre me sinto melhor. Quando estamos em nossas reuniões, Jeová pode usar nossos irmãos e irmãs para nos ajudar. Antes de respondermos a pergunta, vamos ler Hebreus 10, 24 e 25. Que bom. Só que eu tenho que escolher um. Então, a irmã Ana Lúcia vai ler para a gente, tá? Mas não desiste, não. E pensamos uns nos outros, para nos estimular o amor e as boas obras, não deixando-nos de reunir, e como é de costume de alguns, mas nós encorajando uns aos outros, e ainda, mas ao passo que vocês venham chegar o dia. Obrigado, irmã Ana, por sua leitura.
Agora, olha só, por que devemos fazer de tudo para estar nas reuniões? Por quê? Lá na sala B, a irmã Janaína. Embora seja normal e até mesmo compreensível querer ficar sozinho quando estamos enfrentando alguma situação triste ou que nos faz chorar, nós podemos ter o consolo através das reuniões. Assim como foi o caso de Ana, que foi consolada por ir ao tabernáculo, quando nós vamos às reuniões, nós podemos ter o encorajamento que só a palavra de Deus nos dá. Porque lá são lidas textos que são positivos e que nos encorajam. Assim, dessa maneira, Jeová ele vai poder nos ajudar. Ele não vai resolver o problema de imediato, mas nós vamos poder nos sentir melhor e ter a paz, assim como a Ana teve ao sair do tabernáculo. É verdade, irmã Janaína. Obrigado por sua participação. Vamos ouvir o irmão Ricardo, aqui à frente. Eu vou judiar do Renan um pouquinho, Renan, mas força e coragem aí. Como a irmã Janaína comentou, quando a gente está aqui, Jeová nos ajuda a deixar as dificuldades que a gente tem do portão para fora, né? Então, quando a gente está aqui, isso só acontece porque a gente é encorajado por meio da companhia dos nossos irmãos, pela matéria que é passada na reunião. E é isso que a gente vê nessa gravura, né? A atenção, o cuidado, o carinho que os nossos irmãos têm com a gente só nos reanima e nos ajuda a ter coragem para vir na reunião. Obrigado, Ricardo, pelo seu comentário, pela sua participação. Vamos ouvir a irmã Fátima. E o parágrafo comenta sobre um irmão pioneiro especial que perdeu a esposa. Aí ele fala sobre os sentimentos dele, de tristeza, muito choro, e às vezes ele não tinha vontade de sair, de tanto que ele chorava, né? Mas quando ele ia nas reuniões, ele ficava animado, os irmãos fortaleciam ele, os comentários que ele ouvia, né? Então, isso é muito importante. As reuniões é um meio que Jeová usa para nos ajudar. Mesmo que às vezes não estejamos querendo ir, nós temos que vir, porque quando vamos embora, vamos melhor. Isso acontece sempre mesmo, minha irmã. A gravura ilustra isso. Quem quer comentar? Quem quer destacar? O Ricardo já tocou no assunto da gravura, mas dá para a gente aprender um pouquinho mais. Irmão Siqueira, por favor. A tendência de quem está triste, está estressado e às vezes se isolar, né? Um lugar escuro, ficar quietinho, né? Mas não é bom isso. A lição que nós aprendemos de Ana é que é bom estar presente nas reuniões. Ali você é reconfortado. Ana, por exemplo, recebeu informações que iam só acontecer 9 meses depois, mas isso ajudou ela a administrar a situação. Na gravura mostra aí o caso de um irmão, né? Ele perdeu a esposa, sentido, está ali, mas está recebendo carinho. O irmão está até ajoelhado ali. Tem uma irmãzinha até ajudando também. Isso é muito legal. Tem uma irmã lá atrás, pôs a mão no ombro dele. Então esse carinho, isso ajuda muito a aliviar o estresse de problemas que nós passamos. Então ficar em casa não é muito bom o resultado, não. O melhor resultado é nas reuniões mesmo. Isso é verdade. Obrigado, irmão. Irmão Brás, aqui à frente, Mateus. E o texto de Hebreus, o versículo 24, ele fala para nós pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor. Então, muitas vezes, nós pensamos nos nossos irmãos que estão tristes, que estão passando por momentos difíceis, igual nesse caso. Provavelmente aqueles irmãos estavam pensando nesse irmão. E quando ele foi à reunião, os irmãos conseguiram estimular o amor a ele, né? Conseguiram demonstrar esse amor por ações. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, mas nós conseguimos estar presentes às reuniões, nós conseguimos sentir o amor dos irmãos por nós e a mão de Jeová também nos consolando. É mesmo, irmão Brás. Muito bem, muito obrigado. Vamos continuar? Parágrafo de número 10.
Ana também se sentiu consolada quando orou para Jeová e falou tudo o que estava sentindo. Você também pode lançar sobre Jeová toda a sua ansiedade e confiar que Ele vai te ouvir. Uma irmã que perdeu seu marido num assalto conta: eu sentia como se meu coração estivesse em vários pedaços e que eu nunca conseguiria me recuperar. Meu único consolo vinha de orar ao meu amoroso Pai, Jeová. Às vezes, eu nem sabia direito como explicar o que eu estava sentindo, mas Ele me entendia. Nos momentos em que eu me sentia completamente destruída em sentido emocional, eu sempre orava pedindo paz a Jeová. E na mesma hora, eu conseguia sentir essa paz e seguir em frente. Quando você abre seu coração a Jeová e conta para Ele tudo o que te deixa triste, Jeová consegue sentir a sua tristeza e entender exatamente como você está se sentindo. Mesmo que as coisas que te deixam ansioso continuem existindo, Jeová pode tranquilizar o seu coração e te ajudar a se sentir em paz. Jeová vê o esforço que você está fazendo para continuar fiel a Ele e vai te recompensar por tudo que você faz. Como podemos seguir o exemplo de Ana quando nos sentimos muito tristes? Vamos ouvir a Mariana, por favor. Assim como Ana, nós também podemos enfrentar vários problemas que nos deixam tristes, né? Mas podemos seguir o seu exemplo e fazer como 1 Pedro 5,7 diz: lançar sobre Jeová toda a sua ansiedade e confiar que Ele vai nos ouvir. E Jeová, Ele nos conhece e Ele pode tranquilizar o nosso coração e nos ajuda a se sentir em paz. E Ele também vê os nossos esforços para continuar fiel a Ele. E Jeová, Ele irá nos recompensar por tudo que fazemos. Muito obrigado, Mariana, por sua participação também. Mas, Giovana, aqui à frente. Talvez nós estejamos exatamente igual a Ana. Quando ela começou a orar a Jeová, fala que ela estava chorando muito. Então, talvez não desse nem para entender o que ela estava falando, de tanto que ela chorava. Mas a Bíblia fala também que Jeová entende mesmo aquelas coisas que nós não conseguimos nem pronunciar em oração a Ele. Então, nós podemos orar a Ele mesmo chorando muito, e Ele vai nos dar a sua paz, assim como deu a Ana. Parece que instantaneamente ela ficou bem. E é exatamente isso que Jeová faz por meio da sua paz além do normal, da sua força além do normal. E a paz que Ele nos dá e que guarda o nosso coração. O texto até fala que está além de toda compreensão, porque realmente parece que nós oramos, deixamos o peso com Ele e vem essa paz instantaneamente. E Ele pode fazer isso por nós, assim como Ele fez por Ana. É mesmo. Obrigado, irmã Giovana, por sua participação. Irmã Rose, aqui à frente. E o parágrafo também fala de uma irmã nossa, né, que passou por esse momento difícil, com a morte de seu esposo. E achei interessante que aí falou que às vezes ela estava destruída em sentido emocional, mas quando ela orava para Jeová, ela conseguia sentir paz, ela percebia Jeová dando força para ela lidar com aquele desafio. Então, às vezes, tem problema muito difícil, mas se realmente derramar o nosso coração para Jeová, Jeová vai dar a ajuda necessária que precisamos para suportar. Com certeza, irmã. Isso não é coincidência. Falamos sobre tristeza, vamos falar agora sobre lidar com decepções. Parágrafo 11. Durante sua vida, Davi teve que lidar com várias situações difíceis que o fizeram chorar. Ele enfrentou muitos problemas causados por outras pessoas e até foi traído por aqueles em quem ele confiava. Ele chegou ao ponto de dizer: "Estou exausto de tanto gemer. A noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro." Por que Davi se sentiu assim, tão mal? Ele explica: "Por causa de todos os que me hostilizavam." As coisas que outras pessoas fizeram a Davi foram muito ruins. Ele sentiu tanta dor em sentido emocional que não conseguia parar de chorar. Como Davi se sentiu quando foi prejudicado por outras pessoas?
Irmã Aparecida Góes. Salmo 6 e o 7 retrata o sentimento de Davi. Estou exausto de tanto gemer, a noite inteira imundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro. Ele sentia tanta dor que não conseguia parar de chorar. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Irmã Joelma, aqui à frente. E as situações que Davi enfrentou realmente são coisas que poderiam, com certeza, a nós causar choro similar, porque ele enfrentou dificuldades com Saul, que queria tirar a vida dele, sendo ele a pessoa mais importante da nação, o ungido de Jeová. Davi sabia que não podia revidar aquilo. E depois ele também teve dificuldade com seu próprio filho, que traiu, que queria o lugar dele. Então, não dá para a gente imaginar a profundidade, né, dos sentimentos que ele tinha. Né? Pessoas tão próximas, coisas que aconteceram de repente. Ele estava bem com Saul, de repente tudo virou. Então, sem dúvida, faz sentido isso e a dor emocional que ele sentiu. O impacto foi realmente grande. Obrigada, irmã Joelma. Parágrafo 12, leitura. Apesar das dificuldades que Davi enfrentou, ele nunca duvidou que Jeová o amava. Ele escreveu: Jeová ouvirá o som do meu choro. Em certa ocasião, Davi escreveu as lindas e poéticas palavras que estão no Salmo 56:8. O que Davi disse nesse salmo é muito tocante, porque mostra claramente como Jeová nos ama e se preocupa com a gente. Para Davi, era como se Jeová estivesse guardando as lágrimas dele num recipiente ou registrando num livro todas as lágrimas que ele derramava. Davi tinha certeza de que Jeová prestava atenção a ele e à dor que ele sentia. Davi estava convencido de que seu amoroso pai, Jeová, entendia completamente o que ele estava passando e o efeito que isso tinha sobre ele. Vamos ler Salmo 56:8. Salmo 56:8. A irmã Lauren vai ler para a gente. Tu acompanhas as minhas andanças. Por favor, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão registradas no teu livro? Obrigado pela leitura, Lauren. Então, olha a pergunta. De acordo com o Salmo 56:8, que certeza Davi tinha sobre Jeová? Qual era a certeza? Vamos ouvir ali no fundo a irmã Yolanda. Ele nunca duvidou que Jeová o amava. Isso, muito bom. Esse é o ponto mesmo. Obrigado, irmã Yolanda. Malerce, queremos ouvi-la também. Então, Davi, ele sabia que Jeová, ele conhecia não apenas o seu sofrimento, mas todo o impacto emocional que ele estava passando. Ele tinha certeza que Jeová sabia o que havia por trás de suas lágrimas. Olha só, obrigado, minha irmã, por sua participação. Veja, ele estava profundamente decepcionado. O sogro dele, Saul, porque ele era casado com a filha dele, Mical, estava querendo matá-lo. O filho dele, Absalão, querendo seu lugar. O melhor amigo dele, que era o conselheiro dele, Aitofel, também estava junto nessa situação. Então ele ficou decepcionado com pessoas, mas o que a gente aprende aqui é que Davi tinha certeza que quem não iria decepcioná-lo. E isso fica até evidente nas palavras lá no Salmo 6:8. O que ele mencionou aí no Salmo 6:8? Mostrando que ele sabia que alguém não o decepcionaria. E a essa pessoa ele recorreu. Bom, Gabriel, lá no áudio e vídeo. Tinha certeza que Jeová não iria decepcioná-lo, porque ele disse no Salmo que ele ouvia o som do choro dele. Olha só. Então, uma boa lição nesse sentido. Vamos avançar agora, parágrafo 13. Lições para nós.
Você está se sentindo abalado porque alguém em quem confiava desapontou ou traiu você? Talvez você esteja com o coração partido porque seu namoro ou seu casamento terminou de uma hora para outra. Ou talvez alguém que você ama muito deixou de servir a Jeová. Um irmão que foi traído e abandonado por sua esposa disse o seguinte: eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo comigo. Eu me sentia muito triste, com raiva e achava que eu tinha falhado. Se você está enfrentando uma decepção ou traição, lembre-se de que Jeová nunca vai abandonar você. Esse mesmo irmão contou: eu aprendi que as pessoas nem sempre vão ser leais a você, mas Jeová vai, porque Ele é a nossa rocha. Não importa o que aconteça, Ele sempre está ao nosso lado. Ele nunca abandona aqueles que são leais a Ele. Além disso, não se esqueça de que o amor que Jeová sente por você é muito maior do que o amor de qualquer outra pessoa. Por mais doloroso que seja passar por uma traição ou uma decepção, lembre-se de que Jeová nunca muda e Ele se preocupa muito com você. Você é precioso para Ele. A lição é: não importa o que outros tenham feito a você, o seu amoroso Pai Celestial, Jeová, te ama muito. Aqui a gente tem a gravura. A gente vai comentar a gravura nesse parágrafo e também pode comentar no parágrafo 14, ok? A pergunta é: quando outros nos decepcionam, do que precisamos nos lembrar? Vamos ouvir primeiro o irmão Danilo. Se você está enfrentando uma decepção ou traição, lembre-se de que Jeová nunca vai abandonar você. Além disso, não se esqueça de que o amor que Jeová sente por você é muito maior do que o amor de qualquer outra pessoa. Por mais doloroso que seja passar por uma traição ou uma decepção, lembre-se de que Jeová nunca muda, Ele se preocupa muito com você. Você é precioso para Ele. Obrigado, irmão Danilo, por sua participação. E quais são algumas situações que foram apresentadas aqui no parágrafo que talvez levem-nos a sentir essa decepção? Amanda? Aqui mostra a história de um irmão, né, que ele foi atraído e abandonado por sua esposa. E ele fala, né, que ele ficou muito triste, foi uma mistura de sentimento, né, tristeza, raiva, será que falhei? Mas é interessante o que ele mesmo conta aqui, né, que ele aprendeu que as pessoas podem até trair ele, mas Jeová ele nunca vai fazer isso. Então, às vezes, quando a gente é decepcionado por alguém, né, fica magoado, a tendência, às vezes, é a gente descontar em Jeová. Quando a gente está muito triste, se afastar, não querer orar mais. Mas aqui mostra, né, que Jeová é o único que vai estar do nosso lado. Então, devemos fazer assim como Davi fez também, né? Ter uma amizade bem íntima com Jeová e ter a certeza que Ele sempre vai estar do nosso lado e não vai nos abandonar. Obrigado, irmã Amanda. Nós temos a gravura aqui, coloca para a gente na tela isso. E o que está acontecendo aqui? Descreve essa situação aqui para a gente, por favor. O que você está observando? Irmão Rafael, lá na sala B. A gente percebe pelo semblante, né? Esses sentimentos que são descritos aqui no parágrafo, né? Raiva, tristeza, decepção, né? Principalmente enquanto ele toca a aliança na mão, né? Mas a gente vê, por outro lado, né? Ele está meditando nos exemplos que nós também podemos meditar quando enfrentamos dificuldades assim que tem na Bíblia, né? Como Jeová apoiou e como Jeová sempre é e sempre será leal, né? Àqueles que também servem Ele com lealdade. Mesmo, irmão Rafael, obrigado. O que ele tem à frente ali, gente? Que mostra que ele confia em Jeová. O que ele tem na frente dele ali? Conseguiu observar o que ele está usando aí? Além do óculos, é claro. Irmã Selma, por favor. Então, ele tem na frente a Bíblia aberta, né? Isso, muito bom. Parece que ele abriu na metade da Bíblia, não é? O livro dos Salmos, não é? Então, olha só, né, como ele está buscando o apoio em quem realmente o valoriza.
No parágrafo é citado também Romanos 8, 38 e 39. Do que somos lembrados nesses versículos? Irmão Nilson, por favor. O apóstolo Paulo dá uma garantia excelente para cada um de nós. Ele estava convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada poderia atrapalhar de ser amado por Jeová, ou de separar dele. Nada poderia. Então isso mostra que nós também podemos confiar. Por mais terrível que seja a situação, a angústia, a tristeza, a falta de querer continuar vivo por causa da situação, mas Jeová, certamente, o amor que Ele tem para com cada um de nós, dá uma garantia. Podemos confiar nele, que Ele vai nos livrar daquela situação, trazer alívio, como já vimos nos personagens até agora. E vamos ver mais ainda. Obrigado, irmão Nilson. Continuando, parágrafo 14. Ao lidar com decepções, você pode encontrar consolo ao ler as palavras animadoras de Davi no Salmo 34, 18. Falando sobre esse salmo, uma obra de referência explica que aqueles que têm o espírito esmagado podem ser pessoas que não têm nenhuma expectativa boa à frente. O que Jeová faz para ajudar quem se sente assim devido a alguma decepção? Jeová está perto de nós, igual a um pai amoroso que abraça e consola seu filho que está chorando. Jeová sempre nos mostra sua compaixão e está pronto para nos ajudar quando nos sentimos destruídos por causa de uma decepção ou uma perda. Ele quer muito nos consolar e nos tranquilizar quando estamos com o emocional abalado e o coração machucado. E Ele nos dá promessas maravilhosas para o futuro que nos ajudam a perseverar, apesar dos problemas que enfrentamos hoje. Salmo 34, 18. Vamos ouvir a leitura pela irmã Isadora, aí ao fundo. Por favor, Isadora. Jeová está perto do que tem coração quebrado, Ele salva os que têm espírito esmagado. É verdade, obrigado pela leitura. Que garantia o Salmo 34, 18 nos dá? Que garantia nós observamos aqui? Irmão José Roberto, Alexandre. Então, a garantia que o Salmo nos dá, que Jeová sempre está perto daquele que tem o coração quebrantado, né? E Ele salva e dá ainda seu Espírito para nos ajudar, né? Então, Jeová sempre Ele vai estar do nosso lado, né? Não importa o que passamos, mas Ele vai sempre estar do nosso lado, como Ele esteve assim, junto com o servo dele lá do passado, como Ana, Davi e outros, né? Ele sempre vai estar do teu lado, então não importa o que passamos, né? Talvez para nós seja difícil enfrentar alguma situação, né? Mas Jeová, Ele nunca vai sair do teu lado. Obrigado, irmão José. Voltando na gravura, como é que a gente pode perceber, aí a gravura, a ação de Jeová nesse caso? Nas duas situações, porque você vê que no fundo tem a projeção de alguém aí. Pense, às vezes algumas pessoas que passam por uma situação estressante, como esta aqui, de decepção, elas acabam ficando revoltadas e muitas vezes elas agem intempestivamente, não é assim? Querem colocar para fora toda a sua raiva, toda a sua decepção. Mas o que a gente percebe aqui, tanto no caso de Davi como desse irmão aqui, que é ilustrado? O que você nota, irmão Israel? Ambos passaram por situações provadoras, decepcionantes, né? E eram pessoas achegadas, pessoas que eles não esperavam e que fez eles passar por essas situações assim de perder a confiança, de perder o chão, muitas vezes, né? Algumas situações nos deixam assim. Davi com certeza ficou assim, por tantas provações que ele passou, tantas pessoas queridas ao seu lado que o traíram, inclusive o seu próprio filho, né? Isso realmente deixa a pessoa triste assim. Mas ambos também, eles olharam para Jeová.
porque o sentimento às vezes pode ser de revolta mesmo. Mas como o parágrafo disse aqui, quando nós lidamos com decepções, nós vamos encontrar esse consolo nas palavras de Jeová, ou na sua palavra. Então, nos lembrarmos que, independente da situação que nós passamos, da provação que nós estivermos passando, nós não desanimarmos, nós olharmos para Jeová, porque Ele é a pessoa que está ali pronta para nos ajudar. E é interessante que, falando sobre esse salmo aqui, essa obra de referência, ela fala sobre o espírito esmagado pode ser pessoas que não têm nenhuma expectativa boa à frente. Então, na hora que nós estamos passando pela situação, nós não vemos uma saída. Mas é nos lembrarmos de que Jeová, Ele é essa pessoa que está ali pronta para nos tranquilizar. Não nos esquecemos disso. Obrigado, meu Israel. Falamos então sobre 2 pormenores, agora falta o terceiro. Falta de esperança, parágrafo 15. Vamos ouvir a leitura. Quando tinha 39 anos, Ezequias, rei de Judá, ficou sabendo que estava com uma doença muito grave. Jeová pediu que o profeta Isaías avisasse a Ezequias que ele iria morrer por causa dessa doença. Parecia que não havia mais esperança para Ezequias. Ele ficou arrasado com essa notícia e chorou sem parar. Daí, ele orou intensamente a Jeová. O que aconteceu com Ezequias que o fez chorar? Vamos ouvir o irmão Mateus, por favor. Então foi a notícia que ele recebeu de um profeta de Jeová que disse que ele não iria se recuperar. Então foi uma mensagem bem forte, como podemos ler em 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Ali deu ordens claras de que ele iria morrer e não se recuperaria. E o que Ezequias fez foi orar intensamente a Jeová. Isso mesmo, Mateus, obrigado. Irmão Enzo ainda, por favor. Quase escapou, Enzo, mas vamos lá. Eu achei interessante que aqui diz que ele tinha 39 anos. Então, uma pessoa com 39 anos receber uma mensagem dessa não deve ser fácil. Até porque o parágrafo nos mostra, né, que ele ficou arrasado e começou a chorar sem parar. Então, com certeza, não foi algo fácil para ele. Isso mesmo. Foi um diagnóstico, por assim dizer, uma notícia realmente que chocou. Parágrafo 16 agora, vamos continuar. Ao ver Ezequias chorando e implorando por sua vida, Jeová foi bondoso e disse a ele: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, por isso vou curar você. Jeová mostrou sua compaixão e prometeu, por meio do profeta Isaías, que daria mais alguns anos de vida a Ezequias e que ainda livraria Jerusalém das mãos dos assírios. A pergunta é como Jeová respondeu à oração de Ezequias. Irmão Daniel Fagundes. Então, por meio de Isaías, Jeová lhe mostrou compaixão e ele fez uma promessa que ele daria mais 15 anos de vida, conforme o relato de 2 Reis 20, 4 e 6. E Jeová fez mais. Ainda Jeová livraria Jerusalém das mãos dos assírios. Olha só, né? Jeová, obrigado, meu irmão, mencionou, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Lembra um parágrafo lá no início, até que foi comentado aqui, Jeová sabe quantas lágrimas a gente derrama. Então, ele sabia da situação aqui que Ezequias estava passando. Agora, vamos observar para a gente. Parágrafo 17. Lições para nós. Você está enfrentando uma doença séria e parece que não há nada mais que você possa fazer? Fale com Jeová em oração, mesmo chorando. A Bíblia nos garante que o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo vai nos consolar em todas as nossas provações. É verdade que hoje não podemos esperar que Jeová elimine todos os nossos problemas, mas nós podemos sim contar com Ele para nos ajudar e nos apoiar. Usando o seu Espírito Santo, Jeová nos dá força, sabedoria e paz interior para lidar com qualquer situação. Outra maneira de Jeová nos fortalecer é por meio da nossa esperança para o futuro, de que, muito em breve,
todas as doenças serão eliminadas e ninguém mais ficará doente. Nesse parágrafo aqui a gente também tem margem, para vários comentários. A pergunta é: quando enfrentamos uma doença séria, como podemos contar com Jeová para seguir em frente? Vamos iniciar com a Ana Rosa. Nós devemos falar com Jeová em oração, né? Mesmo que seja chorando. Porque a Bíblia nos garante que Jeová é o Pai de eternas misericordiosas e também Ele é um Deus de consolo. E com certeza vai nos consolar, né, em todas as nossas provações. É fato que hoje nós não podemos esperar que Jeová elimine todos os nossos problemas, né? Mas nós podemos sim contar com Jeová para nos ajudar e nos apoiar. Obrigado, irmã, por sua participação. Irmã Janete? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a ficar doentes, né? Mas nós temos a garantia amorosa de Jeová que Ele vai nos amparar quando estivermos no leito de enfermidade. E embora Jeová ele não esteja nos pondo a salvo assim no sentido de realizar curas milagrosas, mas ainda assim Ele nos ajuda. Ele nos ajuda através dos princípios da Bíblia, contido na sua palavra, que nos ajuda assim, a tomar boas decisões sobre tratamentos de saúde e outros assuntos. Também nós podemos ter informações úteis, né, nas revistas Sentinela, a Despertar, e que também trate do problema de saúde que estamos passando. E, por meio do seu Espírito Santo, Ele pode nos dar o poder além do normal, para lidarmos, então, com nossa condição e mantermos a nossa integridade. E com essas ajudas, então, a gente não fica tão arrasados com a doença a ponto de perder nossa visão espiritual. Obrigado, irmã Janete. Quem lê para a gente o Salmo 41:3? Salmo 41:3. Irmã Júlia Campos, por favor. Jeová o amparará do leito de enfermidade. Transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. Obrigado, Júlia. E agora? Que conforto que a gente tem aqui. Irmã Rosana? Então, os Salmos falam que Jeová ampara. Então, como que ele faz isso? Ele dá paz mental, força, perseverança, sabedoria para nós tomarmos boas decisões, para sabermos o que vamos falar com os médicos, até mesmo falar para os médicos que nós estamos orando por eles, para que ele nos ajude a lidar com aquela situação difícil. Obrigado, irmã, por sua participação também. Irmã Joelma, aqui à frente. Minha mãe esteve gravemente doente e, por fim, perdeu sua vida. Mas, quando ela foi fazer a última cirurgia, ela me falou uma coisa que me surpreendeu bastante. Embora todos nós estivéssemos muito ansiosos, e o médico disse que ela poderia, inclusive, falecer na cirurgia, ela me disse que ela sentia que Jeová, com a mão dele, a levou para a mesa de cirurgia e a trouxe. Isso lhe deu uma tranquilidade, uma paz e uma confiança. Então, essas coisas que diz que Jeová vai nos ajudar, a gente está falando aqui de várias maneiras, mas talvez o paciente vai sentir coisas que nós não conseguimos falar aqui nesse momento, mas ele vai ter a experiência dele com Jeová, de ver como Jeová o fortaleceu. Obrigado, irmã Joelma. E isso a gente observa na gravura. O que a gente nota que está acontecendo aqui? Bom, Júlio? Então, na imagem, nós vemos uma irmã numa situação bem difícil. Talvez fazendo uma quimioterapia, passando por várias sessões, talvez vendo ali o seu futuro ali bem triste, mas ela está orando intensamente para Jeová. E, no fundo, vemos Ezequias doente, acamado, mas também suplicando a Jeová. Então, isso nos mostra que, independente da situação, Jeová ele pode nos dar seu Espírito Santo para lidarmos com qualquer situação, né, se fizermos o mesmo. Irmão Júlio, obrigado, muito bom. Irmão Danilo, atrás de você, Renan. E essa gravura também me fez lembrar da minha tia, né?
Ela passou pela mesma situação, tem uma doença terminal. E quando eu ia visitar ela no hospital, a gente conversava sobre o futuro, né? E o cântico de hoje era o cântico que eu cantava para ela. Então, esse cântico me emociona bastante porque me traz na lembrança esses momentos. Então, e ela tinha uma esperança que ela antes não tinha. Então, de conversar comigo, de ouvir as fortes frases que esse cântico tem, ela também passou a ter essa esperança. Obrigado por dividir com a gente a sua experiência, irmão Danilo. Parágrafo 18, vamos ler. Ezequias foi consolado pelas palavras de Jeová. Nós também podemos encontrar consolo na palavra de Deus. Jeová deixou na Bíblia muitos textos que nos tranquilizam e nos animam quando enfrentamos situações ruins. Veja o exemplo de uma irmã na África que chorava muito por ter sido diagnosticada com câncer. Ela conta: um texto que é muito consolador para mim é o de Isaías 26:3. Normalmente, nós não podemos controlar nossa situação, mas esse versículo me lembra que Jeová pode nos dar uma paz interior que nos ajuda a controlar nossa reação ao lidar com desafios. E no seu caso, existe algum texto que te tranquiliza quando você está enfrentando uma situação muito difícil e que parece não ter saída? Que texto consola você quando enfrenta um problema muito difícil? Aí você pode usar o quadro, se você assim desejar. Ou se talvez tenha algum texto que não foi citado aqui, mas você pode dividir com a gente. Começar com a irmã Vânia. Segundo Coríntios 4, do 7 ao 9, principalmente o 9, que fala que nós somos derrubados, mas nunca destruídos. Então, muitas vezes, quando eu passo por situações difíceis, esse texto, o finalzinho que me levanta. Somos derrubados e nunca destruídos. Obrigado, minha irmã, por sua participação. Irmã Késia, por favor. O que me consola é Salmos 126, 5. 126, 5 e 6, né? Principalmente o 6, que fala: aquele que sair mesmo que chorando. Então, eu sempre me lembro, quando eu estou triste, desse texto, que Jeová quer que eu não me isole, que Ele sabe das minhas lágrimas, mas, ao mesmo tempo, que é para mim fazer o que Ele está pedindo para mim fazer. Por quê? Isso vai me beneficiar, porque o texto fala que eu vou voltar com gritos de alegria. Que grito de alegria é esse? A minha amizade com Jeová cada vez fica mais forte, cada vez fica mais forte. Então, realmente, é alegria para mim. Obrigado, minha irmã. Irmã Natália, aqui na frente. Pode vir, Mateus. Acho que essa é tua, é o teu lado. Eu gosto muito do texto de João 16, 22, que Jesus falou, né? Do mesmo modo agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, o seu coração se alegrará e ninguém tirará a sua alegria. Eu fico pensando no futuro, né? No novo mundo, quando essas palavras vão se cumprir, que a gente vai ter o coração sempre alegre e ninguém vai poder tirar a nossa alegria. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado pela participação de vocês. E no quadro aqui me chama muito a atenção as palavras iniciais do Salmo 39, 12, né? É um pedido que às vezes a gente vai fazer até sem conseguir pronunciar bem as palavras, como foi no caso de Ana, mas Jeová vai entender e vai ajudar. Para encerrar, o parágrafo 19. Vivemos numa época extremamente crítica, o final dos últimos dias. Por causa disso, nós esperamos ter mais dificuldades e mais motivos para chorar. Mas, como vimos com os exemplos de Ana, Davi e do rei Ezequias, Jeová vê todas as nossas lágrimas e se sente muito triste quando nos vê chorar. Nossas lágrimas são muito preciosas para Jeová, porque elas mostram que continuamos fiéis apesar dos problemas que enfrentamos. Então, ao enfrentar situações difíceis, abra o coração a Jeová em oração. Passe o máximo de tempo possível com nossos irmãos na congregação. Leia a Bíblia para encontrar consolo nas palavras tranquilizadoras de Jeová e tenha certeza de que, se você continuar perseverando fielmente, Jeová vai recompensar você. Essa recompensa inclui a maravilhosa promessa de que, muito em breve,
não vamos chorar por causa de nenhuma tristeza, decepção ou por falta de esperança. Jeová vai enxugar todas essas lágrimas. Quando essa época chegar, nós ainda vamos derramar lágrimas, mas apenas lágrimas de alegria. Obrigado, irmão Gustavo, pela contribuição com a leitura. Que esperança temos para o futuro? Irmã Suzana? Nós temos a maravilhosa esperança de que muito em breve nós não vamos mais chorar por causa de nenhuma tristeza, decepção ou por falta de esperança. Jeová vai enxugar todas as nossas lágrimas. E quando essa época chegar, que tanto aguardamos, nós ainda vamos derramar lágrimas, mas agora sim, lágrimas de alegria. Obrigado, minha irmã. Recapitulando, como Jeová enxugou as lágrimas de Ana? Irmã Thaís, aqui à frente, Mateus. Ana, ela foi até o tabernáculo e derramou seu coração a Jeová em oração. Fazendo isso, Jeová usou o sumo sacerdote Eli, que garantiu a ela que Jeová ouviria sua oração no tempo devido. E isso fez com que ela fosse embora e se restabelecesse e não ficasse mais abatida, por ter essa esperança em seu coração. Muito bom, obrigado, minha irmã. Como é que Jeová enxugou as lágrimas de Davi? Irmão Júlio? Nós vimos que Jeová amava Davi. E Davi não tinha dúvida disso, né? Até disse que Jeová recolhe suas lágrimas em um odre. Ou seja, quando ele passou por um momento difícil, Jeová sabe o que ele estava passando e não vai se esquecer do que ele passou. Então aprendemos que precisamos ter essa mesma certeza, que independente da situação que passamos, Jeová nunca vai nos abandonar. E que o amor de Jeová por nós é maior do que qualquer pessoa. Mesmo que estejamos com o espírito esmagado, Jeová promete que vai estar do nosso lado para nos consolar. Muito obrigado. Como Jeová enxugou as lágrimas de Ezequias? Irmã Lerce? Jeová ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas implorando pela vida, por isso acrescentou 15 anos a ele e ainda prometeu que livraria tanto o rei quanto Jerusalém das mãos dos assírios. Obrigado, minha irmã. Enfim, não há dúvida de que nossas lágrimas são preciosas para Jeová. Hoje, nós choramos por situações que nos ferem emocionalmente e, às vezes, fisicamente. Mas a gente nunca deve duvidar de que Jeová sabe, conta nossas lágrimas, Ele sabe o que estamos passando, Ele nos escuta e Ele nos ajuda. Nem sempre, como vimos, é resolvendo o problema agora. Ele nos dá uma esperança para o futuro, mas Ele nos sustenta para continuarmos servindo a Ele com bom ânimo e com alegria. Agradecendo então a sua presença, sua participação e sua atenção, vamos encerrar a nossa reunião de fim de semana. Nós vamos nos colocar em pé para cantarmos o cântico número 4, Jeová é o meu pastor, baseado no Salmo de número 23, e na sequência ouviremos a oração que será feita pelo orador da noite, irmão Brás Lopes de Paula. Cântico de número 4.